Queridos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por um dia, mais um dia na Tua presença. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Dá-nos um coração agradecido a cada dia. Dá-nos uma mente, Senhor, aberta para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra. Dá-nos o Teu Espírito Santo para nos encher e nos explicar todas as coisas. Pai, nós queremos Te louvar nessa manhã, honrar o Teu nome, Senhor, e dizer que não temos outro Deus senão a Ti. Nós Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, em o nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã, que bom estarmos aqui nesta manhã para nós meditarmos na palavra de Deus. Lá no Salmo 1 diz que aquele varão que medita na sua lei de dia e de noite. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Conforme disse o apóstolo Tiago, nós devemos ser não somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. É mais importante praticar do que muito falatório. Às vezes temos nos deparado com pessoas religiosas que têm falado demais. E quando a gente fala demais, né, há um ditado dos antigos, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então nós precisamos falar de menos e agir conforme a palavra de Deus, agir mais e falar menos. Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Gênesis, capítulo 21, do verso 8 até o verso 21, que fala sobre aquele episódio em que Abraão, ele despede a escrava Agar com o seu filho. E diz assim a palavra de Deus: o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera à luz a Abraão, estava zombando. E ela disse a Abraão: expulsa essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. E isto desagradou muito a Abraão por causa de seu filho. E Deus disse a Abraão: isto não te desagrade por causa do moço e por causa de tua escrava. Acerca do que Sara te diz, ouve sua voz, porque por Isaque tua descendência será chamada. Mas também do filho da escrava farei crescer um povo, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E a água do odre foi consumida. Agar colocou o menino debaixo dos arbustos, e ela foi assentar-se em frente dele, na distância de um tiro de arco, porque dizia: eu não posso ver a morte do menino. E ela se sentou em frente dele e começou a chorar copiosamente. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus, e lhe disse: que há contigo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino
do lugar onde ele está. Levanta-te, toma o menino e leva-o pela tua mão, porque farei dele um grande povo. E Deus abriu os seus olhos, e ela viu o poço com água, e foi encher o odre de água, e deu de beber o menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e morou no deserto, e se tornou flecheiro. E ele morou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou para ele uma mulher da terra do Egito. Meus queridos irmãos, parece que nesse episódio aqui, Sara cometeu uma maldade. Primeiro, ela planejou ardilosamente, como ela não podia conceber, ela planejou ali um plano para gerar um filho para Abraão. E esse plano ela incluiu a escrava, mas depois de realizado o plano, quando ela tem o seu próprio filho, ela se vê na necessidade de se livrar daquela escrava e também do filho da escrava. Ela pensou: olha, esse menino não pode ser herdeiro juntamente com o meu. A gente às vezes tem dificuldade de aceitar que as outras pessoas tenham também direitos semelhantes aos nossos. Depois, Abraão ficou muito triste com aquela notícia de que Sara não queria mais que aquele filho. Com certeza, Ismael já tinha uma idade, talvez entre 14 e 17 anos, era um rapaz, e Abraão havia se apegado a ele como filho. Depois nasceu Isaque, e Abraão não queria abrir mão daquele seu filho. Então ele ficou muito triste, perturbado. Então Deus o consolou e disse para que ele aceitasse aquela proposta da Sara, porque Deus estava no controle de todas as coisas, e Deus está no controle de todas as coisas, e Deus sabia. Deus tem propósito em todas as coisas que acontecem. Então Abraão aceitou o pedido e despediu ali a sua escrava e o seu filho, com dor, com pesar, mas sabendo que Deus havia ali empenhado a própria palavra, dizendo que aquele rapaz, ele seria também uma grande nação, porque ele era da semente de Abraão. Agar e seu filho foi pelo deserto, com certeza numa angústia tremenda. Num dia, o seu filho era um príncipe, porque ele era filho de Abraão, e Abraão era um homem muito rico, era um homem muito famoso, e no dia seguinte, ela era uma pessoa que saía pelo deserto, com apenas um pedaço de pão e uma vasilha de água, para morrer pelo deserto. Muitas vezes, irmãos, a gente se sente dessa maneira, que estamos caminhando num deserto, com pouca água, com pouco pão, e a gente olha para a circunstância, para o arredor, e a gente pensa assim: poxa, a gente tem vontade até de voltar ao passado. Antes era bom, né? Eu tinha o que comer. Mas saiba, queridos irmãos, que a circunstância, elas são colocadas na nossa vida para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, para nos fazer pessoas melhores. E o que parecia morte, Deus
transformou em vida. Quando aquela mulher chorou, quando ela clamou a Deus, e quando o seu filho chorou, Deus ouviu lá do céu, e Ele mandou socorro para a vida daquelas duas pessoas. Deus transforma, meu querido, toda maldição, todo contratempo, toda experiência ruim da sua vida, Deus transforma em algo bom, em bênção para a sua vida. Às vezes, a gente tem alguns contratempos na vida, a gente pensa, poxa, nós estamos aqui, eu estou aqui nessa situação, e Deus se esqueceu de mim, mas Deus está permitindo para que você possa se tornar uma pessoa melhor. É uma oportunidade para a sua vida. Nós podemos tirar algumas lições desse episódio de Sara com a sua escrava Agar e o seu filho Ismael. A primeira coisa que nós podemos entender é confiar em Deus. Confia em Deus, meu querido. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa como é que o mundo mude, o que acontece, Deus está sempre no controle, e a sua vida está nas mãos de Deus. Sua vida não está na mão das pessoas importantes desse mundo, sua vida não está nas mãos dos médicos, nem dos advogados, nem dos poderosos. A sua vida está nas mãos de Deus, e é Ele que sabe todas as coisas, que controla todas as coisas. Segunda coisa que nós podemos entender é contar sempre com a providência de Deus. Meu querido, nós temos aqueles chavões que dizem assim, Deus tarda, mas não falta, que não é verdade. Deus nunca tarda, meu querido, e Deus nunca falta para aqueles que nele confiam. Quem confia em Deus, a seu tempo terá o seu socorro, terá o seu resgate. Deus, Ele provê aquilo que você necessita a cada tempo da sua vida. Se você está em escassez, é porque você precisa desse tempo de escassez. Se você está com fartura, é porque Deus quer que você saiba usar a fartura que tem para fazer crescer o seu reino. Tudo neste mundo funciona perfeitamente, exceto o homem, que se desvia do caminho de Deus, se desvia da perfeição da criação para poder fazer não aquilo que o Criador quer, mas a sua própria vontade. Mesmo assim, quando nós agimos errado, quando nós fazemos bobagem, Deus está ali ainda para nos ajudar, para nos suportar, para que aquela bobagem que nós fizemos, ela não nos cause grande prejuízo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, fazer bobagem e Deus ainda, na sua misericórdia, me amparar, mesmo eu tendo sido o causador daquela coisa errada. A Bíblia diz que Deus, Ele interfere na história para abençoar aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Terceira coisa, meu querido, podemos aprender a não prejudicar ninguém. Nós não podemos prejudicar as pessoas. Nunca que pague o mal com o mal.
Pague-se o mal com o bem. De Deus vem a recompensa, meu querido. Não espere recompensa das pessoas que estão ao redor de você, as pessoas que você já ajudou, socorreu. Não espere. Eu aprendi uma lição há uns anos atrás. Eu aprendi a não me decepcionar. Você se decepciona quando você coloca muita expectativa nas pessoas ao seu redor. Você fica esperando muito, e aí as pessoas não cumprem e te decepcionam. Então eu aprendi a não esperar muito das pessoas. Se você fizer, glória a Deus. Se você cumprir, glória a Deus. Se você não cumprir, glória a Deus, a mesma coisa. Quem suporta a minha vida não é você, é Deus. Então, meu querido, a quarta coisa, abra-se para ver algo impossível acontecer na sua vida. Sempre que nós planejamos alguma coisa, nós somente contamos com aquilo que é possível, mas esteja aberto à possibilidade de acontecer algo impossível, algo inesperável na sua vida, de acontecer um milagre. Por que não contar com o milagre? Se nós vivemos pela fé, se nós andamos pela fé, nós devemos contar sempre com o milagre, todos os dias da nossa vida. Meu querido, erga sua voz e clame a Deus. É importante clamar a Deus, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. É importante clamar a Deus. Temos pessoas que não estão mais clamando a Deus. É importante erguer a nossa voz, é importante chorar diante de Deus, chorar, meu querido, pelos próprios pecados. A palavra diz que aqueles que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Não adianta, meu querido, a gente querer muitas coisas, mas não trabalhar por elas, não se esforçar por elas. E a sexta coisa, enfrente o medo, meu querido. Todos nós temos medo. Eu até brinco, com as pessoas, que o meu maior medo é ter medo. Porque o medo, meu querido, faz com que você se sinta pequeno, se sinta desprotegido. O medo faz com que você perca a confiança. O medo faz com que você seja tímido. O medo faz com que você se esconda das dificuldades. O medo faz com que você minta, dê desculpas. Então devemos encarar o medo, deixar de ter medo. Quem confia no Senhor, abandona o medo, abandona a covardia. Então, meu querido, Deus mandou o anjo falar com Agar para não ter medo. Não tenha medo, não tenha medo, meu irmão, porque Deus está contigo. Na medida da sua confiança, Deus está contigo. Se você confia em Deus, Ele está contigo. Meu querido, Deus está conosco e ouve a nossa voz. O nosso Deus deseja que nós sejamos confiantes naquilo que nós estamos fazendo. Eu sempre pergunto às pessoas ao meu redor, quando eles dizem alguma coisa, eu pergunto assim: você tem certeza? Aí alguns, quando se perguntam se você tem certeza de que aquilo que você está fazendo,
A maneira como você está vivendo, ela está correta. Se você tem certeza, meu amigo, que o caminho que você segue é o caminho certo, das coisas que você vive, você está agindo da maneira certa. Se você tem certeza, marche, vai adiante, porque muita gente tem fraquejado, porque não tem confiado. Não confia em si mesmo, não confia em Deus, não confia, simplesmente anda neste mundo cheio de medo. E a sétima coisa que é necessário, que o anjo falou para Agar: olha, levanta-te e lute, levanta e faça alguma coisa. O anjo mandou levantar e fazer aquilo que estava no poder dela fazer, que era ir até o poço, pegar a água, levar a água até o filho, tomar da água e viver. Meu querido, aquilo que está ao teu alcance a fazer, faça. A palavra diz: de tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque, meu amigo, para a sepultura para onde vamos, não tem obra nenhuma para você fazer. A palavra diz que enquanto estamos vivos, devemos servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, fazer aquilo que Ele nos manda. E o mandamento de Deus não é difícil, ele não é pesado, é que amemos a Deus sobre todas as coisas e amemos também o nosso próximo como a nós mesmos. Meu querido, nós precisamos adaptar-nos aos novos tempos que nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar lamentando um passado, dizendo: olha, no passado era melhor. Antigamente as coisas eram diferentes. A gente ouve isso todo dia. Pessoas presas lá no passado, dizendo: olha, quando eu era novo, quando eu era jovem, as coisas não eram assim. Mas estão presas nesse deserto, estão presas no passado. E nós precisamos saber, irmãos, que o passado já passou. Para algumas pessoas ainda não passou. Você está no presente e com os seus olhos olhando para o futuro. Muitas pessoas estão de costa, estão no presente, mas estão com os olhos lá no passado. Então nós precisamos olhar para frente. Nós não podemos ser pessoas queixosas, que ficam olhando as circunstâncias. Precisamos de mudar com as circunstâncias. Não mudar nos conformando com este mundo, mas nos modificando, nos transformando a partir da renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Nós não podemos ficar, irmãos, como baratas tontas neste mundo, andando de um lado para o outro, atrás de ventos de doutrinas, atrás de movimentos religiosos, através de pregações de grandes personagens que falam muitas coisas que interessam o nosso eu. Nós não podemos andar atrás dessas pessoas. Nós não podemos andar atrás de movimentos religiosos. Se você quiser ser um religioso, você está se afastando de ser um cristão, um servo de Deus.
O servo de Deus, ele não pode ser religioso. Ele tem que viver a circunstância, mas ele superar a circunstância. Ele tem que ir além. Não quer dizer que nós, por não seguirmos o padrão deste mundo, nós não tenhamos um padrão. Nós temos um padrão muito mais elevado. Um padrão de vida, de ética, de moral, de justiça, muito mais elevado que o padrão deste mundo. Só que às vezes, irmãos, por fraqueza nós escolhemos olhar para o padrão deste mundo. Mas nós não somos deste mundo, nós apenas estamos neste mundo. E o nosso padrão, meu querido, é o padrão do reino de Deus. Porque a palavra diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. A nona coisa, já caminhando para concluirmos, treine, meu amigo, meu irmão, treine para você trabalhar melhor. A Bíblia diz que Ismael se tornou um flecheiro. Era um homem que tinha uma arma que à distância ele podia matar o animal que ele precisava para comer. Ele podia, numa guerra, atingir o seu inimigo à distância. Então, meu querido, nós precisamos treinar para trabalharmos no reino do nosso Deus. E eu até não sou muito bom para falar nisso, porque há anos a gente fica pensando em evangelismo, em evangelizar, e muitos irmãos não querem treinar para ser um evangelista, para levar a palavra. Muitos dizem: olha, mas eu não tenho dom. Se você não tem esse dom, qual dom que você tem, meu querido? Porque a palavra diz, o único mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, meu querido, nós precisamos treinar. Comece a treinar com alguém do seu lado. Faça uma pergunta se ele conhece a Deus, já ouviu falar de Deus, de Jesus. Pergunte às pessoas, e com certeza você vai aprender muito fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Irmãos, quando começar a batalha, todo homem sempre tem batalha na sua vida. Quando começar a sua batalha, meu querido, seja contra uma enfermidade, seja contra uma dificuldade, se você não tiver bem treinado, bem armado, com certeza, meu querido, serás derrotado. Por isso é necessário que você treine, que você aprenda a usar as armas que Deus colocou na sua mão. A palavra, que é uma poderosa e afiada espada. E a 10ª e última coisa, meus amados, faça aliados na sua vida. Faça aliados, tenha amigos, tenha pessoas na sua vida que você possa, com eles você possa se ajudar. Não fique sozinho, isolado. Tem amigos, tem pessoas que têm dificuldade imensa de de fazer amizade, elas se isolam neste mundo.
E quão importante é você ter um companheiro do seu lado, uma pessoa que quando você tiver uma dificuldade, ele possa não te emprestar dinheiro, mas colocar a mão no seu ombro e dizer: olha, eu estou aqui, tá? Conta comigo. Isso é importante na vida, meu amigo. A Bíblia diz que nós temos muitas pessoas ao nosso redor, mas tem algumas pessoas que são mais chegadas, são pessoas que a gente precisa desenvolver um relacionamento melhor. Nós precisamos de cultivar a amizade. Cultivar, meu querido. Tem pessoas que passam a semana toda isolado, não comunica com ninguém, não mandam a paz do Senhor Jesus para ninguém, não pergunta como o outro está. E às vezes chegamos aqui no templo, que aqui não é a igreja, meu querido, isso aqui não é a igreja é você na sua casa, na rua, onde é que você estiver. Quando nós chegamos aqui no templo, às vezes não temos o tempo, nem o costume de chegar perto do irmão e dizer: ô irmão, como está? Está tudo bem? O medo do irmão falar assim: olha, não está bem, eu estou precisando de você. Porque nós não queremos nos comprometer, irmão. Mas o amor sincero, ele é compromisso. É compromisso. Não tem como amar o meu irmão sem me comprometer com ele. E está tudo comprometido, meu irmão. Quando eu amo o meu irmão, tudo está comprometido. Meu coração, o meu sentimento, o meu pensamento, meus bens, está comprometido. E às vezes nós não queremos nos comprometer com as pessoas. Mas, meu querido, é importante que nessa última lição, nós aprendemos a fazer aliados na nossa vida. Quem caminha com um amigo, esse tem companhia. Se um tropeçar, o outro está ali para sustentar. Então, meu querido, é necessário. E Agar, ela buscou para seu filho Ismael uma esposa egípcia, porque ela também era egípcia, e Ismael teve muitos filhos. Ismael se tornou uma grande nação, que é o povo palestino, povo árabe. E às vezes nós olhamos para aquele povo com um preconceito, porque nos foi ensinado a ter preconceito de palestino. E nós pensamos assim, eles são inimigos de Israel. Eles ficam tentando destruir Israel, e nós ficamos torcendo até para que o povo de Israel ali, a nação de Israel, destrua os palestinos. Mas são irmãos, criados com o propósito de Deus. Devemos amar também os palestinos, irmãos. Devemos largar os preconceitos que nos são ensinados e amar todos os povos. Porque todas as nações, de todas as nações, o nosso Deus, Ele tem povo em todas as nações. Meu querido, concluindo, mesmo que tudo pareça perdido na sua vida, assim como estava tudo perdido para Agar e seu filho, não tenha medo, confie, Deus está contigo. Clame a Deus e Ele enviará socorro em tempo oportuno, em tempo útil. Deus não vai tardar, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Lembre-se que Deus é poderoso para trazer a luz em meio às trevas. Como diz lá no Salmo 112, verso 4, que diz:
A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, para quem é compassivo, para quem é justo. Meu querido, o que Deus quer que você seja, não quer que você seja religioso. Jesus não fundou nenhuma religião, meu querido. Ele não fundou nenhuma igreja. Nenhuma denominação foi fundada por Cristo. A Bíblia diz que Deus separa para si um povo, pessoas comprometidas com o reino dele, e não pessoas religiosas, pessoas cheias de si, orgulhosas, mentirosas, que simplesmente vivem uma falsidade religiosa. Deus quer pessoas compassivas, que tenham paixão por aquilo que é bom, que é justo. Querem pessoas misericordiosas, que tenham misericórdia das outras pessoas. É isso que Deus quer, e é isso que eu quero ser. Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã, que Deus faça os irmãos prosperarem, crescerem no conhecimento da palavra dEle. Deus abençoe, irmãos. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, eu reconheço, Senhor, que sou pequeno, que sou nada diante da Tua grandeza, do Teu poder, diante da Tua maravilhosa criação. Mas sou feitura Tua, sou criatura feita pelo Senhor, pelas Tuas mãos. Sou aquele que o Senhor me chamou para ser também Teu filho. Por isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada irmão que aqui está. Encha, Senhor, o coração dele de confiança, de entendimento, de compreensão da sua filiação ao Senhor Deus. E que ele saiba, Senhor, que ele ande neste mundo destemido, Senhor, sem medo, sabendo que ele pode confiar no Senhor em todos os momentos da sua vida. Que nenhum irmão se estribe do próprio entendimento, mas esteja submisso, cativo ao pensamento de Cristo, e que cada um de nós, Senhor, saibamos andar neste mundo amando o nosso irmão, que é o principal dos mandamentos do Senhor. Nós te adoramos e te bendizemos nessa manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Romeu me pediu para ver o seguinte: se nós tivermos, mas se não, fazer uma classe só. Temos irmãos para conduzir a classe dos homens? Temos? Então vamos dividir então. Amém.